a número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Para a 12ª sessão extraordinária. Suspendo os trabalhos por 5 minutos. Boa tarde, voltamos com essa sessão extraordinária que está suspensa, já foi suspensa diversas vezes no dia de hoje, para a votação do reajuste salarial dos servidores públicos aqui do município. E ao meu lado está o líder do governo, o vereador Eduardo Carneiro. Os vereadores estiveram reunidos agora, um bom tempo em reunião para discutir essa questão das emendas que foram apresentadas pela oposição. O prefeito enviou um projeto para cá de 3,26% de reajuste ao funcionalismo, seria pago 2,26% no momento e o restante, 1% restante, em novembro e dezembro. A oposição discorda desse método e também apresentou outras emendas referentes à Vale Alimentação e outros detalhes do projeto. Foi acordado um consenso? Como é que foi essa reunião entre vereadores agora? Não, na realidade há um consenso no que se refere ao reajuste mandado pelo Executivo. O que não houve consenso foi no que se refere às emendas. Então a sugestão foi que nós deliberássemos agora o projeto e marcasse uma nova sessão extraordinária para 48 horas, para quinta-feira, para a gente ter um tempo hábil para se discutir essas emendas. Qual que é o posicionamento do governo com relação a essas emendas? Há uma possibilidade de diálogo, de rever o projeto, ou o senhor acredita que as emendas não devem passar de fato em plenário? Não devem passar porque os vereadores, eles reconhecem que o momento financeiro é extremamente complicado. Até essa negociação do prefeito Guti com os servidores já foi uma negociação dentro do limite suportável pela lei de responsabilidade fiscal. Nós, enquanto vereadores, nós temos que ter a responsabilidade de fazer essa análise, nesse momento extremamente difícil. Então, para facilitar e não ter mais discussões a respeito das emendas, preferimos deliberar hoje e marcar uma nova sessão extraordinária para quinta-feira. Obviamente que o governo já fez o que tinha que ser feito. Não tem como abrir mão de nenhum percentual a mais. O senhor acredita que vai ser uma sessão tensa nessa quinta-feira ou que a oposição vai se sensibilizar, de repente, com a situação do governo e retirar as emendas? Qual que é a expectativa do senhor como líder do governo? Não, eu conversei com os vereadores da oposição e com o líder da oposição e chamei eles para o entendimento. Nós temos que ter essa responsabilidade, independente da parte ideológica, temos que ter a responsabilidade do momento difícil da parte financeira que nós passamos. Eu acredito que nesse período de 48 horas vai ser suficiente para que a gente entre em acordo, o governo e a oposição. Muito obrigada, vereador. Muito obrigado. Bom, então daqui a pouquinho a sessão vai deixar de ser suspensa pelo presidente em exercício do dia de hoje, que é o pastor Anistaldo. A gente já foi adiantado aqui pelo líder do governo que hoje o projeto será somente deliberado, não deve ser votado em plenário. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Reabertos os trabalhos, convoco sessões extraordinárias, tantas quantas necessárias, uma após a outra, para o dia 8 de junho, quinta-feira, após a sessão ordinária, para apreciação até a fase final do projeto de lei número 2908/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o reajuste salarial do funcionalismo público. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Tiago. Pelo artigo 151. Com a palavra, vereador. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, nobres pares, público presente e aos que nos assistem pela TV Câmara. Vou usar esse tempo da minha fala somente para agradecer aos vereadores que estiveram presentes no Adega 33 na quinta-feira para o lançamento oficial dos Gaviões da Fiel, que vai falar da cidade de Guarulhos. Lembrando que a prefeitura não dará R$1 dos cofres públicos aos Gaviões da Fiel. Nós vamos fazer um carnaval independente, buscando parcerias com as empresas privadas, e isso vai colocar Guarulhos no cenário cultural, tanto no Brasil como no mundo. Estaremos numa emissora, a emissora mais conhecida do Brasil, teremos ensaios na cidade,
faremos parcerias com as escolas de samba aqui da cidade de Guarulhos. Autoridades também serão convidadas para participar junto com a gente. Está tudo às claras. Os Gaviões da Fiel não receberão R$1 dos cofres públicos. Muito obrigado. Os Gaviões da Fiel estão muito felizes. Guarulhos merece ser falado no carnaval. Nunca foi falado. A nossa cidade tem histórias para contar. Nossa cidade que é a entrada do Brasil através do seu aeroporto internacional. Nós temos os Guarus, né? O tema será Guarus. E nós vamos falar de muitas coisas importantes na cidade. Estamos desenvolvendo a sinopse. Vamos começar as disputas do carnavalesco, na verdade não, do pessoal que compõe o samba enredo. Agradecer ao presidente Diguinho, vice-presidente Digão, estourou meu tempo. Para concluir, presidente, rapidinho. Agradecer ao carnavalesco Sidney França e a todos que estão envolvidos nesse projeto, um projeto sensacional para a cidade de Guarulhos. Viva Guarulhos e viva os Gaviões da Fiel. Item único. Pela ordem, senhor presidente. Pelo Ordem, artigo, vereador. pelo artigo 151, senhor presidente. Uma palavra, vereador, pelo segundo. Senhor presidente, nós estávamos aqui transcorrendo a sessão normal e tem sido algo corriqueiro nessa casa, quando se tem manifestação na galeria, acabar forçando o esvaziamento da sessão. Eu acho isso muito ruim. Eu acho que o melhor serviço que a gente prestaria aos trabalhadores e às trabalhadoras que estão aqui seria a gente, cada um da sua maneira e da sua forma, pressionar o prefeito que pague as obrigações que ele deve, para que o problema não é da casa. Nós sabemos, tem muitos vereadores que já disseram, olha, inclusive falaram para as pessoas que estão aqui, olha, o problema não é dessa casa. O problema que é o seguinte, nós somos vereadores, o prefeito da cidade tem 27 vereadores na base aqui, então esse problema vai trazer para casa, porque as portas do executivo estão fechadas. Se eles estão aqui, é porque eles não estão conseguindo serem atendidos nos trâmites normais. Então faço um apelo mais uma vez. Na semana passada ficou muito desagradável, eu fiz a leitura da carta do bispo Dom Edmilson, bispo da Igreja Católica, e parecia que estava todo mundo fugindo da cruz, parecia o diabo fugindo da cruz, que todo mundo foi saindo, e a gente ficou isolado. Eu acho que a gente deva tratar essa questão dos comissionados com a intenção dessa casa. Nós não vamos dizer o que tem que ser feito, nós não vamos dizer faça isso ou faça aquilo, mas eu conclamo todos os vereadores que a gente assine o manifesto, assim como teve coragem o bispo de se posicionar, que essa casa assine o manifesto, buscando uma saída, indicando para que o prefeito faça o pagamento. Então é o apelo que eu estou fazendo aqui, porque eles vão continuar vindo aqui, a casa é aberta, e eles vão continuar participando das sessões. Se nós não ajudarmos, nós que somos vereadores, vereador Brinquinho, a encontrar essa saída, nós vamos permanecer com a participação deles aqui. Então eu estou fazendo mais uma vez um apelo para que todos os vereadores dessa casa façamos um manifesto de apoio à causa deles. Façamos um manifesto. Nós não vamos dizer que o prefeito, nós não vamos pagar no nome do prefeito, mas se o prefeito perceber que tem 34 vereadores e vereadoras que estão com eles, eu acho que a gente abre uma porta de negociação para o pagamento deles. Muito obrigado, senhor presidente. Item único. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Vereador Eduardo, pediu primeiro aqui, vereadora. Logo em seguida, sem Vossa problema, Excelência. sem problema. Pelo 151, senhor Com presidente. a palavra, vereador. Bom, senhor presidente, eu ouvindo a fala do nobre vereador Edmilson, obviamente que Edmilson, eu já disse aqui nessa tribuna, em outras situações, obviamente que quem trabalha precisa receber. Isso é claro, isso é óbvio. Existe um imbróglio jurídico. E nesse raciocínio, senhor presidente, eu gostaria de ter a minha fala, o direito da minha fala. Solicito silêncio ao plenário para que o vereador discorra com a sua palavra. Com a palavra, vereador. Primeiro eu gostaria de lembrar a todos os colegas vereadores, ao público que nos assiste,
a vocês também, que têm todo o direito de manifestar. Não vou, de maneira alguma, tirar o direito de vocês de manifestar e de reivindicar o seu direito. Só que eu gostaria de lembrá-los, os poderes são independentes. Uma decisão do Executivo é uma decisão do Executivo. Uma decisão do Legislativo é uma decisão do Legislativo. Claro, se vocês acham que o melhor clima de diálogo é continuar com apito, com grito, com essa confusão, na minha visão não é. Na minha visão não é. Algumas vezes eu vim nessa tribuna, eu tenho ouvido com bastante paciência, já fui lá, conversei com alguns de vocês. Eu entendo. E o que eu quero deixar claro que isto é uma decisão do prefeito Guti. Não tem como esta casa, enquanto um poder independente, tentar fazer com que, sob pressão, que o governo Guti tome uma decisão de pagar ou não. Segundo o jurídico, e isso o prefeito nos disse pessoalmente, ele pode incorrer num ato de improbidade administrativa. E essa decisão cabe ao prefeito. Não adianta querer, no grito, na confusão, da forma que está sendo levada. Na minha opinião, isso não vai levar a nada. Na ameaça, no grito, dizendo que vai bater, que vai gritar, isto não vai resolver. O que eu lamento, para encerrar, senhor presidente, o que eu lamento, que muitas vezes, o que eu lamento é o seguinte, que vereadores desta casa, senhor presidente, eu quero que desconte o meu tempo. Eu gostaria de complementar. Vereador, seu tempo já foi acrescido naturalmente, vereador. Peça pela liderança logo em seguida. Eu não consigo, senhor presidente, raciocinar dessa forma. Solicito ao público presente que ouça com atenção, porque para que vocês compreendam também o que ele está falando, o que o vereador está falando, né? Com a palavra, vereador, para concluir, vereador, essa parte. Eu vou fazer uma questão de ordem, senhor presidente. Eu vou fazer uma questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria que o senhor lesse e pedisse a leitura do artigo 56, inciso 9 do nosso regimento. Deferido, vereador, deferido. Senhor secretário, a leitura. Artigo 56. Ao presidente da Câmara compete privativamente. Inciso 9. Quanto à polícia interna: a. policiar o recinto da Câmara com auxílio de seus funcionários, podendo requisitar elementos de corporações civis ou militares para manter a ordem interna. B. Permitir que qualquer cidadão assista às sessões da Câmara na parte do recinto que lhe é reservada, desde que apresente-se convenientemente trajado, submeta-se à busca pessoal para constatação de porte de arma quando solicitado, exceto os elementos do corpo de policiamento.
Para continuar, vereador. Eu quero que leia o inciso 9º completo. Ok. 3. Não se manifeste em apoio ou desaprovação ao que se passa no plenário. 4. Respeite os vereadores. 5. Atenda às determinações da presidência. 6. Não interpele os vereadores. C. Determinar aos servidores da Câmara e aos cidadãos que não observarem os deveres indicados na linha anterior a se retirarem do recinto sem prejuízo de outras medidas. D. Se no recinto da Câmara for cometida qualquer infração penal, efetuar a prisão em flagrante, apresentando o infrator à autoridade competente para a lavratura do auto e instauração do processo crime correspondente, devidamente lavrado pelo primeiro secretário, assinado pelo presidente e 2 testemunhas. E, na hipótese da linha anterior, se não houver flagrante, comunicar ao fato a autoridade policial competente para instauração de competente inquérito. F. Admitir no recinto do plenário e em outras dependências da Câmara, a seu critério, somente a presença dos vereadores e servidores do Legislativo, estes quando em serviço. G. Credenciar representantes de cada órgão da imprensa escrita, falada ou televisada que solicitar para a realização de trabalhos correspondentes à cobertura jornalística das sessões. H. Se algum vereador dentro do edifício da Câmara cometer excesso que mereça a repressão, a mesa conhecerá do fato, expondo-o à casa que deliberará a respeito. Ok. Muito obrigado. Senhor presidente, o regimento é claro. Eu acho que o senhor, ou o presidente dessa casa, o senhor está como vice em exercício no dia de hoje, o regimento tem que ser cumprido. Então, eu rogo a presidência dessa casa para que nós possamos ter os trabalhos de uma forma tranquila, que seja, obviamente, cumprido o regimento, que é a carta magna desta casa. Simplesmente isso. Registrado, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Genilda. Pelo artigo 151. Uma palavra, vereadora, pelo 51. Antes de iniciar minha fala, senhor presidente, eu quero justificar que na última quinta-feira eu fiz uma cirurgia bucal e não pude comparecer a essa sessão. Estou justificando perante os meus eleitores porque eu não estive presente na sessão de quinta-feira. Registrado, vereador. Eu queria pegar a fala do meu amigo, companheiro de Câmara, Carneiro, e aliás o Edmilson me lembrou uma coisa que é legal, assim, a gente podia cantar aqui agora: o Carneiro votou, o Carneiro votou, porque esse é o Carneiro que eu conheço, esse é o Carneiro que eu conheço. Quando você não tem argumento, você vai na ameaça, né? Porque assim, ó, é muito mais fácil você pegar o servidor e dizer: servidor, como no começo ele até começou a dizer muito bem, olha, é um problema do executivo, né, do legislativo, mas nós vereadores podemos ajudar, podemos forçar, podemos conversar, porque isso está insustentável. Que está insustentável, tá, todos nós sabemos. Agora, a saída não é impedir deles virem aqui manifestar, a saída é achar a saída política para o prefeito pagar, essa é a saída. Aliás, eu venho dizendo desde o começo, um erro político vai gerando outro erro político. Vou dar um outro exemplo. O Guti teve esses dias lá no Bispo, porque os comissários estiveram lá e o Bispo iniciou uma campanha para arrecadar alimentos agora no último dia 3, dia 4. O Guti esteve lá, ficou mal pra caramba. Se ele fosse lá e dizer: Bispo, eu venho aqui para poder dar o reajuste, mas foi lá para fazer o quê? Para explicar por que não podia dar reajuste? Aí, ó, quero agradecer ao Bispo que colocou as igrejas nesse sábado e domingo, foram mais de 6 cestas básicas arrecadadas, e eu queria terminar, senhor presidente, porque eu acho que vale a pena. O texto do Bispo já diz a resposta que o Guti precisava ouvir: a justiça e a lei. A justiça é a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao seu próximo o que lhe é devido. A justiça para com Deus chama-se virtude da religião. Para com os homens, ela dispõe a respeitar os direitos de cada um e estabelecer nas relações humanas a harmonia que promove a equidade em prol de pessoas e do bem comum. O homem justo
muitas vezes mencionado nas Escrituras, distingue-se pela correção habitual de seus pensamentos e pela retidão de sua conduta e para com o próximo. Para encerrar, vereadora. Só estou acabando de ler, senhor presidente, estou acabando. E que nesses dias, pensando em várias situações onde se pede justiça, que pensar nela, sob o ponto de vista da teologia bíblica e moral, pode ajudar ao eleitor a pensar em situações que nos rodeiam, tais como delação premiada, impeachment do presidente da República, lava-jato, saúde no país e na nossa cidade, principalmente, a reforma da Previdência e os ex-comissionários da Prefeitura que passam necessidade do básico. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Parabéns, bispo, dê uma lição no prefeito Guti. Justiça é o que eles querem. Obrigado. Item único, seu secretário, leitura. Item único. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Lauri. Pessoal, boa tarde. Eu gostaria vereador. Pelo 151, presidente. Com a palavra, vereador. Eu gostaria de dirigir uma palavra a vocês, e para ser bem realista com vocês, é o seguinte: todos os vereadores aqui da casa, particularmente sendo oposição ou não, concordamos que vocês têm direito a receber o valor de vocês. O que eu sugiro é que o líder e o vice-líder junte a bancada do governo, dirija-se ao prefeito para tentarmos acharmos uma saída para esse caso. Olha, vou adiantar, na última reunião que já tivemos com a bancada da situação, já ocorreu junto ao secretário que estava lá, aonde o prefeito já havia solicitado para que ele entrasse em contato, que foi o Nilson, com o departamento jurídico para tentar achar uma solução para o caso. Mas além disso, para reforçar, eu solicito ao líder, se assim puder, e ao vice-líder Geraldo, uma bancada com o endosso dos vereadores, porque realmente é óbvio que todos os vereadores aqui gostariam que vocês recebessem. Mas eu acho que a Câmara tem sim, a minha opinião, tá? Por obrigação, que formar uma comissão, tentar chegar junto ao prefeito para a gente tentar resolver e eles entenderem que a Câmara é do lado do povo. Fica isso a minha palavra. Obrigado. Pelo 51, senhor presidente. Com a palavra, vereador Zé Luiz. Senhor presidente, eu queria, já que o meu líder da oposição que entrou no tema, eu queria entrar também. Nós tivemos aqui na sexta-feira a audiência pública da LDO, onde esteve presente a Secretaria de Justiça, que agora chama Secretaria de Justiça, né? Onde está o senhor João Panóquia, o procurador, o Rodrigo, o adjunto, e eu tive a oportunidade de fazer um questionamento, eu achei que era oportuno, falei, na audiência da LDO, melhor momento é você falar com o responsável sobre essa questão dos comissionados. Indaguei a ele, questionei o porquê do não pagamento, expressei para ele que a minha líder da bancada tinha tido uma audiência com o desembargador e que o desembargador tinha deixado muito claro que uma coisa era a legalidade dos cargos e outra coisa era a questão do direito adquirido dessas pessoas receber o seu salário, os seus direitos. E fiquei aguardando ele responder e fiz outras indagações. E ele não respondeu. Achava que para uma audiência, ele vir preparado, inclusive demonstrar aqui para a gente um parecer ou um documento que realmente desse essa condição, mas não. Falaram os três, né? É uma decisão jurídica, deu para perceber que é uma decisão jurídica do jurídico desse governo, né? Não tem um embasamento, é uma decisão jurídica e política, né? Não tem, é política a decisão. Deu para perceber isso porque não demonstraram em nenhum momento. E eu queria, só para finalizar, reforçar o pedido do meu colega Edmilson. Além do abaixo-assinado, Edmilson, vamos solicitar que todos os vereadores aqui, e também endossar o que o nosso colega falou, de fazer a comissão aos dois líderes, o movimento está coletando recursos para se autossustentar, porque tem gente passando necessidade, estão passando fome. Eu solicitaria que cada vereador aqui comprasse um talãozinho da rifa que o movimento está
trabalhando, que as pessoas estão trabalhando para conseguir, pelo menos, um mínimo de sustento, até ter a boa vontade desse prefeito pagar o direito desses trabalhadores. Sugeriria que nós comprássemos, todos comprassem essa rifa dos companheiros. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador. Pelo artigo 151, por favor. Com a palavra, vereador. Presidente, eu ia usar a palavra aqui para discutir um pouco, falar em relação a toda a discussão que nós tivemos, enquanto nós tivemos a discussão sobre o aumento dos servidores, que ninguém aqui tem contrariedade em dar o aumento aos servidores, ao contrário, nós estamos lutando cada vez por mais direitos aos servidores. Porém, como o projeto tem algumas anuências que a gente ainda não conseguiu entender, que nós vamos reavaliar junto com todos os vereadores que sentaram e discutiram e vimos uma melhor posição. Mas aí eu me deparo, desculpa, mas deparo com o nobre líder de governo citando até mesmo a questão do policiamento para colocar os trabalhadores para fora. E aí, desculpa, foi o que foi lido, vereador. E aí eu vejo isso acontecendo a nível nacional. Quando o Temer, presidente golpista, institui as Forças Armadas para tirar os trabalhadores de dentro da casa, de lá, para não se manifestarem junto contra as reformas trabalhistas que estão sendo feitas. Acho que o que falta aqui, acho que a vereadora Genilda, quando ela falou entre justiça e lei, vereador Edmilson, ela deixou bem claro, eu acho que o bispo está bem certinho quando ele fala isso. Nem sempre a justiça está em conformidade com a lei. Acho que aqui falta bastante, está faltando nesse momento, é vontade política. Em diversos momentos, na outra gestão, eu também falei isso. Tem horas que a gente tem que ter vontade política para resolver os problemas da população, independente de suas orientações partidárias. Temos que ter a vontade política de sentar e trazer a solução. A solução é a clara: trabalhador trabalhou, tem que receber, e ponto. Isso é um básico. Trabalhamos, temos que receber. Afinal de contas, nós prestando serviço também como vereadores, todo mês nós recebemos. Por que os trabalhadores que prestaram serviço também para a comunidade e também para toda a sociedade de Guarulhos, como comissionados, por que eles não recebem? Tem que receber. Encerrar, vereador. Então peço, só para encerrar, peço também que ouçam o que o companheiro Edmilson falou. Vamos fazer uma moção, Edmilson, e vamos tentar conversar e achar o caminho. Não confrontar mais, não é necessário. Eu não vou confrontar com trabalhadores. Se essas portas fecharem de dentro para fora, nós abriremos de fora para dentro, beleza? Senhor Obrigado. Presidente, pela ordem, senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereadora. Em primeiro lugar, senhor presidente, nós queremos deixar bem claro que o trabalhador... Vereadora, a senhora está falando. Eu quero falar pelo artigo 151, uma palavra, senhor vereadora. presidente. Pelo artigo 151, presidente, eu gostaria de solicitar, primeiro eu já falei da outra vez, mas o barulho, que quinta-feira eu também estava em um evento de mulheres em Brasília. Em segundo lugar, senhor presidente, eu acho que nós, vereadores e vereadoras, temos que tomar uma posição, sim, em relação aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Sobre esse ponto de vista, senhor presidente, eu gostaria de solicitar que a proposta feita pelo vereador Lauri, que é da base, que o líder do governo e o vice-líder desse a sua posição. Na verdade, a ninguém agrada esta situação. Agora imagine uma população desempregada, eles que estão passando necessidades, alguns já morreram. Então, é necessário que nós, por questão de justiça, levemos, como o vereador Lauri colocou, uma proposta de conciliação. Direito é direito e deve ser pago. Agora, demitir, qualquer governo pode demitir, mas o direito mínimo. Além disso, nós sabemos que tem dinheiro em caixa. Então,
pagar aqueles que estão passando necessidades é um dever de humanidade, de justiça. Eu concordo também com o encaminhamento do vereador Edmilson de fazer um manifesto desses vereadores e vereadoras, mas considero que a proposta do vereador Lauri tem que ser ouvida. Muito obrigado, senhor presidente. Escute com a gente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Carneiro. Senhor presidente, uma questão de ordem. Houve uma fala do vereador Maurício Brinquinho, dizendo que este vereador falou em força policial, alguma coisa sobre isso. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência se eu disse isso. Não, vereador, o senhor fez menção dos artigos do qual o secretário leu. Perfeito. Então, só para complementar rapidamente a questão de ordem, eu apenas pedi que Vossa Excelência solicitasse a leitura do regimento interno desta casa. Em nenhuma hipótese eu falei de posição pessoal, como disse a minha colega vereadora Genilda também, dizendo que eu estou solicitando força policial. De maneira alguma. Eu quero apenas que o regimento desta casa seja cumprido. É apenas isso. Registrado, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson. Senhor presidente, até para que a gente fizesse aqui o contraponto no próprio regimento, eu gostaria que o senhor determinasse ao secretário que fizesse a leitura. Eu não vou pedir a leitura do 56, mas eu gostaria que fosse lido aquele que é o termo que cada um aqui, quando toma posse nessa casa, tem que fazer a leitura, tem que fazer um juramento aqui. Então eu gostaria, senhor presidente, minha questão de ordem é saber o que nós prometemos naquele juramento que está no artigo 12 e eu peço a leitura, senhor presidente. Deferido, vereador, ao senhor secretário a leitura. Senhor secretário a leitura. Do regimento interno e o juramento. Artigo 12. Artigo 12. Na sessão solene falarão por 5 minutos um representante de cada bancada e, por 10 minutos, o prefeito e o presidente da Câmara. Desculpa, senhor presidente, o Paulinho está certo, Paulinho, me perdoa. Na verdade, é o artigo 7. Só o juramento. Onde? Cadê? Prometo cumprir e fazer cumprir as leis e exercer meu mandato dentro dos princípios da ética e da moralidade, na defesa da liberdade, da justiça social, da igualdade de direitos, dos demais valores fundamentais do homem e na promoção do bem geral do município e do povo. Acho que eu já tinha dito isso quando eu assumi também. Sim. Senhor presidente, só para concluir a minha questão de ordem, eu acho que sempre que tiver manifestação nesse plenário de pessoas que buscam justiça social, ao invés da gente evocar o artigo 56 no parágrafo 9º, que fala do poder de polícia, a gente deveria lembrar o que a gente prometeu como tomou posse. Não é o poder de polícia que vai resolver uma questão social. Quando nós tomamos posse nessa casa, nós colocamos o nosso compromisso dentro da ética e da moralidade, mas também da justiça social, do reconhecimento dos direitos que as pessoas têm e da igualdade deles. Na defesa da liberdade, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão se manifestando e têm toda a razão de fazê-lo. Então, muitas vezes, esse país se acostumou que quando se tem uma manifestação do povo mais simples e mais pobre, o povo mais necessitado, a gente chama a polícia. Porque os ricos desse país não fazem manifestação. Porque eles conseguem fazer lobby dentro das casas legislativas para aprovar os seus interesses. Eles não precisam ir para a rua. Eles fazem lobby no Senado Federal, no Congresso Nacional, para aprovar suas pautas. E nos diversos legislativos das cidades espalhadas pelo Brasil. Rico não faz manifestação, ele faz lobby. Se possível ele compra, se possível ele elege, e quem elege bancando financeiramente é o que diz o ditado,
Quem paga a banda escolhe a música. Nós temos nos parlamentos muitas pessoas que têm financiadores e que estão, para encerrar, que estão defendendo os interesses daqueles que financiaram. Então quero dizer aqui, senhor presidente, que nós vamos estar aqui sempre buscando diálogo, mas sempre buscando diálogo sem necessidade da força policial, sem necessidade de nenhuma repressão, em defesa do direito destes que são trabalhadores e que aqui estão. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador. Pela liderança do governo. Pela liderança, vereador. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que a proposta do vereador Lauri, eu achei uma proposta viável, sinceramente, e eu com o vereador Geraldo Celestino, vice-líder, nós iremos sim levar o posicionamento dessa casa, ouvindo cada um dos senhores vereadores, lembrando que a decisão é do Executivo. Nós vamos levar essa proposta. Eu acho que da nossa parte vai ter esse esforço de levar isso ao Executivo. Vocês precisam fazer a parte de vocês. E esse discurso, vereador Edmilson Souza, esse discurso que a classe trabalhadora, que o vosso partido sempre defendeu, eu acho que há uma distância entre o fato e a realidade. Infelizmente, para todos nós, o país é de todos nós. O país está quebrado. O país está quebrado. A cidade de Guarulhos também está em condições extremamente difíceis. E eu sempre falei aqui nessa casa, vamos fazer uma reflexão. Vamos reconhecer aonde errou. Passar o problema para o outro é fácil, vereador Wesley. É muito fácil. Se passou a dívida, como estamos vendo lá na Comissão Especial de Inquérito da Saúde, passou-se uma dívida também da Fundação ABC, de um valor que deveria ter descontado, não descontou, passou para esse governo. O acerto desses funcionários que merecem e devem receber foi passado do governo anterior para este governo. Ou seja, é muito claro, eles fazem a farra do boi, nós pagamos a conta. É muito fácil. Desta forma ficou muito fácil. Fizeram um desgoverno, tanto no país como em Guarulhos. Nós pagamos a conta. Quem chegou agora paga a conta. De uma forma bem tranquila, a proposta do vereador Lauri está aceita por essa liderança. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Pelo 5-1, senhor presidente. Uma palavra, vereador. Ô, senhor presidente, senhor presidente, vereadores, público presente, queria parabenizar aí a fala do vereador Lauri. O vereador Lauri, na realidade, ele explanou direito. Ele explanou certinho. Nós já tínhamos tido uma reunião. Nós tínhamos tido uma reunião com o governo. Nós tínhamos tido uma reunião com o governo e o governo já tinha assinado isso. O próprio prefeito Guti disse que era para o secretário Nilson, Eduardo Carneiro, não é isso? O secretário do quê agora? Da fase mais jurídica agora é o quê? Troca tanto que a gente nem sabe, mas não, o secretário, a secretaria. O nome da secretaria? Secretaria da Justiça, esqueci o nome. A Secretaria da Justiça e a Secretaria de Administração e Modernização faria uma reunião, faria um levantamento, não é isso, vereador Lauri? Para poder dar um parecer para os ex-comissionados. O vereador Lauri, sabiamente, colocou aqui, parabéns. Eu acho que o líder do governo agora também vai tocar isso e vamos seguir em frente. Senhor presidente, mas o que me traz aqui, pouco tempo que me resta, é parabenizar o evento que teve quinta-feira na Adega 33. Não é porque eu sou corintiano, não, senhor presidente. É verdade.
mas eu tenho que parabenizar aqui o Thiago Surfista, né, o Diguinho, né, que é o Rodrigo Fonseca, o Digão, que é o vice-presidente, e o Wagner Costa, que é o BO, né, o Sidney França, o carnavalesco. Na realidade, senhor presidente, nosso nome de Guarulhos já foi elevado várias vezes, senhor presidente, na grande mídia de São Paulo. 90% de maneira ruim. 90% de maneira ruim. Lúcio também, parabéns, Lúcio, né? Foi gratificante estar lá e saber que a cidade de Guarulhos vai ser falada por uma escola de samba tão conceituada que é a Gaviões da Fiel. Isso é muito bom para a nossa cidade, para poder mostrar um pouquinho da nossa história também, para quem não conhece. Não só para o estado de São Paulo, mas para o Brasil inteiro, Thiago Surfista, pela liderança do senhor presidente. Democratas. Com a palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente. Então, senhor presidente, na realidade nós temos aí grandes figuras na nossa cidade. Nossa cidade é uma cidade grande, segunda cidade do estado de São Paulo, oitava, nona economia do Brasil. Eu não me lembro de nenhuma entidade fazer um carnaval, que é difícil falar de uma cidade. Cidade do Nordeste eu já vi várias vezes. Agora, uma cidade da grande São Paulo, é difícil ver. Então, eu queria aqui deixar registrado, realmente, que estou muito feliz. Eu tenho certeza que, independente do time, vereador Edmilson Souza, né, o senhor que é São Paulino, vereador Geraldo, vereador Sandes, os palmeirenses que foram lá, Santista, Lauri, você é palmeirense. Palmeiras não tem mundial. O que eu queria dizer para vocês é que todos nós temos que se unir, né, junto com a Gaviões da Fiel, né, e ajudar cada vez mais. Como diz o Thiago Surfista, não vai sair R$1 dos cofres municipais. E na realidade, a gente tem que pegar assim, elevar o nome da cidade de Guarulhos. Se é através da Gaviões, é da Gaviões que nós vamos levar. Queria dizer que o evento foi bonito, foi maravilhoso, Thiago Surfista. Gostei muito, estou muito contente, né? Claro, eu saindo corintiano ainda, melhor ainda, que é a nossa cidade de Guarulhos. Agora, senhor presidente, o que me traz aqui também é dizer uma outra coisa. Nós estamos falando dos funcionários excomissionados. Nós estamos falando de funcionários concursados. Mas nós temos alguns problemas também para resolver da nossa própria casa. A gente está falando do cisco do olho do próximo, mas nós também estamos com problema nos nossos olhos aqui nessa casa. Tá? Porque esses funcionários da Câmara também não receberam suas decisões. Nós precisamos colocar em pauta esses ex-funcionários que não receberam. Outra situação... Vou levar meu tempo aí, por favor, segurar meu tempo. Então, presidente, outra situação, nós temos ali, está ali a Elzinha ali, né, que foi a única funcionária que ganhou até agora, né, parabenizar a Elza, né, por ter entrado na justiça, e todos os meus assessores já indiquei também para entrar na justiça, porque eu acho uma falta de respeito com os trabalhadores, que são os nossos aqui também. Já está acontecendo isso na Câmara há bastante tempo. A gente nunca ficou divulgando ou falando, porque nossos ex-funcionários não receberam também. Nem por isso eu vim aqui na tribuna da Câmara para poder falar, para poder jogar pedra. E agora, recentemente, mais 2 assessores meus saíram. Também não vão receber R$1 da Câmara Municipal de Guarulhos. Está errado isso. Está errado. Né? Trabalhador é trabalhador. Então a gente precisa realmente fazer uma reunião de trabalho com todos os vereadores, com o executivo, com o judiciário, com os advogados, para a gente poder resolver esse problema todo, esse imbróglio todo. Porque, na realidade, é difícil a situação. Quem é que vai querer ser assessor parlamentar daqui para frente? Pode ser assessor parlamentar para poder ganhar o salário, mas já sabe que não vai ter rescisão contratual, né? Os vereadores, quando ganham a eleição, eles já sabem das condições. Não tem férias, não tem 13º, mas... todo mundo se empenha e trabalha. Agora, a nossa assessoria chegar agora nesse aumento, nesse reajuste, senhor presidente, né, vereadores, e os nossos assessores não terem direito ao reajuste, eu acho isso injusto. Eu acho injusto. Espero que quinta-feira realmente a gente mude isso, né? Eu sei que tem uma emenda aqui nessa casa. Quinta-feira, senhor presidente, eu não vou poder estar aqui, mas se eu estivesse aqui, eu votaria com certeza a favor do reajuste para os comissionados, né? Eu acho que, não desmerecendo os concursados da casa, né, que eles merecem isso, mas a nossa assessoria também merece ter um reajuste contratual. É errado a assessoria dos vereadores, os comissionados dessa casa não terem um reajuste, né? Eu acredito o seguinte, senhor presidente,
Daqui a pouco nós vamos ler aí a pauta, vamos deliberar, mas eu poderia deixar de registrar aqui a minha indignação a respeito dessa situação. A lei de responsabilidade fiscal, senhor presidente, se ela já está batendo no queixo, é sinal que alguém errou. Garanto para o senhor que esse vereador não foi. Se alguém aqui contratou mais do que devia, se alguém aqui errou, esse alguém tem que consertar. E quero dizer mais para o senhor, senhor presidente, está difícil trabalhar nessa casa. Foi cortado o sulfite, foi cortado os telefones, está sendo cortado a gasolina, boa parte da gasolina, está sendo cortado, não tem mais máquina de copiadora. A situação aqui, eu quero saber o seguinte, senhor presidente, se é para cada vez mais sucatear os gabinetes desses vereadores, para que a gente não tenha condições de trabalhar, fazer os trabalhos de fiscalização, nós temos que se reunir, porque não dá para ficar desse jeito. Hoje mesmo eu fiz uma pergunta para o diretor dessa casa, que eu estou sem torno no meu gabinete, e até agora não recebi a resposta. E se a partir de quinta-feira, eu vou deixar registrado aqui, eu não vou estar aqui quinta-feira, mas se terça-feira o meu gabinete não tiver condição de trabalho, a partir de terça-feira é regimental. Eu vou travar a pauta dessa casa. Eu vou travar a pauta todo momento. A todo momento, porque é um absurdo a situação que está acontecendo aqui. Eu acho que nós, vereadores, temos que se reunir... Para concluir, vereador. Para concluir, senhor presidente, nós temos que se reunir e mudar a situação que está aqui, que não está dando mais, tendo condições de trabalho, está difícil a situação. Obrigado, senhor presidente. Item único, senhor secretário. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente, a minha questão de ordem, o prefeito da nossa cidade, ele está em viagem oficial, ele comunicou essa casa, e qual país que ele está, senhor presidente? Sessão ordinária? Sim, vereador, foi avisado aqui no início da sessão ordinária. Está na China. Está na China. Entendi, senhor presidente. Eu só queria dizer, apontar mais algumas contradições desse governo. Esse é o governo que nas redes sociais mais atacou o campo da esquerda. É o governo que mais atacou, que disse durante a campanha que era o retrocesso, que o que vale é o mercado, o que vale são as relações do capital, e tem acompanhado uma decisão, infelizmente, da bancada do PSB no Congresso Nacional, de apoio até o presente momento do ilegítimo presidente Temer. Eu estou dizendo essas coisas, eu imaginava que a primeira viagem do prefeito da nossa cidade fosse aos Estados Unidos, que é o berço do capitalismo, onde todos eles defenderam, pelo menos na campanha. Aonde é que ele foi pedir socorro? Na China, de uma revolução comunista. Na China, uma das maiores potências que foge da lógica do centro norte-americano. Primeira viagem do prefeito. Eu não vou me espantar muito se ele for pedir ajuda para resolver os problemas da Gerir e da saúde em quem mais entende de saúde, que é Cuba, que é mais pertinho que a China. Não vou me espantar se isso acontecer aqui. Esse é o governo das contradições. Essa casa votou há 3 meses atrás, vereador Eduardo Barreto, fiz até uma alusão ao partido de Vossa Excelência, um projeto aqui que tirava direito dos empresários na questão de pavimentação comunitária, onde o projeto aprovado nessa casa é diferente do que faz a gestão anterior, que poderia entrar com a estrutura, uma parte dela, e os empresários entravam com outra. Aprovou nessa casa que os empresários têm que fazer tudo. Eu faço gosto e acho bom, e acho pouco. Votei favorável e cumprimentei aqui. Esse projeto e esse governo... Para concluir, vereador. Já terminou meu tempo, senhor presidente? Sim, vereador. Então eu queria falar pela liderança da oposição. Liderança, vereador. Senhor presidente, está cedo, é 18h10 ainda, eu vejo que todos os vereadores estão aqui interessados no debate, querendo debater, então eu acho que não tem problema a gente ficar mais um pouquinho. Senhor presidente, dando continuidade ao meu raciocínio, então, ou seja, esse governo é o governo da confusão. É o governo que às vezes a gente pensa que ele vai para um lado, ele vai para o outro, e causa muitas vezes confusão na própria oposição. Às vezes... a base de governo, eu me sinto até envergonhado e constrangido, comigo mesmo, não com vocês, porque tem dia que eu não consigo fazer oposição, vereador Zé Luiz, nessa casa, porque a base faz por mim. Eles fazem muita oposição aqui. Tem dia que eles obstruem a sessão e eu nem sei por que estão obstruindo, mas acaba se obstruindo a sessão. Tem dia nessa casa, vereador Maurício Brinquinho, que eu não consigo enxergar quem é base. Queria até convidar, vereador Romildo, terça-feira,
Vossa Excelência, se for fazer obstrução nessa casa, todos podem lhe abandonar. Este vereador não te abandonará. Estaremos juntos aqui. E quero cumprimentar o vereador Lauri. Lauri, você hoje aqui fez uma proposta concreta para resolver o problema. Porque essas pessoas, como eu disse anteriormente, vão continuar vindo aqui, se manifestando, e nós temos que acolhê-los. Nós não podemos fazer igual a sessão passada, vereadores, que por conta da carta do bispo que eu li aqui, passou uns 2 vereadores aqui na minha frente e falou, estou indo embora. E eu lendo a carta do bispo, dava impressão, vereador Laércio Santos, aqueles filmes antigos de exorcismo. A palavra do bispo parece que estava exorcizando alguns. Era a gente saindo para um lado, saindo para o outro. E o bispo, como ele disse na carta, eu não estou aqui falando de questões partidárias. Eu não estou falando aqui de questões que não me cabem. Eu estou sendo solidário. Depois vocês podem ver a arrecadação que está lá na Caritas. Quem quiser pode ir lá pessoalmente. A quantidade de alimentos que as paróquias da cidade de Guarulhos arrecadaram para a causa dessas pessoas que estão aqui. E muitas vezes a gente pode até dizer que isso é pouco importante. Não é pouco importante, isso é muito importante, porque mostra solidariedade. Então eu queria aqui chamar a atenção de todos os vereadores, porque foi dito que o país está em crise. Realmente, o país atravessa uma crise muito grande. Uma crise da Previdência gerada, pega a lista dos 30 maiores devedores. Os 30 maiores devedores da Previdência, na sua grande parte, são bancos, são empresas multinacionais, é a Rede Globo de televisão. É só pegar, eu não estou dizendo dados, é só entrar lá e nós vamos verificar isso aqui. Essas dívidas é que quebram o país. É o desemprego que campeia com 14 milhões de desempregados, é que quebra o país. Como diz o ex-presidente Lula, o povo não é o problema, o povo é a solução. Porque se o povo tem emprego, ele contribui com a Previdência. Se o povo tem emprego, ele consome. Se o povo tem emprego, ele gera outras oportunidades para a sua família. Então eu queria fazer esse discurso, travando aqui uma fala com o meu colega, vereador líder, Eduardo Carneiro, dizendo que nós continuamos do mesmo lado. Quando a gente fala aqui de classe trabalhadora, nós estamos falando não apenas de um conceito, mas do que a gente vive na prática do dia a dia. Então eu queria aqui encerrar minha fala dizendo, hoje nós não votamos o reajuste do funcionalismo, só vai deliberar. Mas não tentem colocar isso na conta da oposição. Nós não votamos o reajuste do funcionalismo hoje, porque mais uma vez o projeto está mal elaborado. Eu não vou dizer aqui que foi elaborado por um estagiário, porque eu respeito os estagiários. Tem muitos estagiários bons. Foi elaborado por um amador? Eu não acredito que tenha sido, até porque a lei que nós aprovamos nessa Câmara, os comissionados têm que entregar um currículo. Um dia eu vou requisitar nessa tribuna que os currículos dos contratados e as notas atribuídas sejam entregues para nós. Eu tenho curiosidade de saber como é que nomeou até agora quase 500 pessoas na prefeitura. Eu quero saber se esses currículos são aqueles currículos exemplares, foram atribuídos notas a eles. Isso eu tenho uma curiosidade. Não vou pedir agora porque eu tenho que dar chance para o povo trabalhar. O povo tomou posse agora, vamos deixar eles trabalhar um pouquinho e aí depois nós vamos fazer esse pedido para saber qual que é a diferença desses comissionados aqui que estão aqui e daqueles que chegaram lá. Será que aqueles que estão lá são melhores dos que estiveram na prefeitura até 31 de dezembro? Eu acredito que não. Eu acredito que muitas das pessoas que estão aqui foram atendidos, inclusive por assessores nossos, lá no serviço público. Para encerrar, vereador. Para encerrar, senhor presidente. Lá no serviço público onde eles trabalhavam, muitos dos que estão aqui, e atenderam a gente bem, independente da questão partidária. Então eu faço mais uma vez um apelo aqui, que a gente não vire as costas para eles. 2018 é um ano de eleição. Eu sei que tem muitos pré-candidatos aqui, nesse plenário. Nós vamos ter que encontrar eles nas ruas. A gente tem que ter a certeza que a gente vai conseguir. Para encerrar, senhor presidente, eu quero ter certeza, senhor presidente, que a gente vai encontrá-los nas ruas. Eu só passei 32 segundos, senhor presidente. O senhor tem sido muito rígido, senhor presidente. O senhor está exercendo o poder de polícia contra este vereador. Este presidente tem sido muito democrático das vezes que assume aqui a tribuna. Então, para encerrar, e agradecê-lo, senhor presidente, pela paciência, e dizer que o ano que vem, muitos que estão aqui terão que sair das ruas e que a gente não tenha vergonha de olhar olho no olho dizendo, eu ajudei a resolver este problema.
Obrigado, senhor presidente. Item único, senhor secretário, leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei número 2908 de 17. Dispõe sobre o reajuste salarial ao funcionalismo público municipal para o exercício 2017. Prefeitura. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos vereadores que dirijam seus terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, presidente. Vereador Tiago Surfista vota sim. O vereador Tiago Surfista vota sim. Pela ordem, presidente. Vereador Acácio vota sim. Vota sim. Cadê o papel? Considerando as comissões. Não tem mais matéria para ser tratada. Encerramos a presente sessão. Abre a terceira e aí visualmente não tem. Encerrada a votação, considerado as comissões. Não tendo mais assunto a ser tratado, dou por encerrada a presente sessão.